Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Nós estamos aqui falando sobre questão da mediunidade, pensamento e palavra, desse intercâmbio, dessa sintonia, que tem as suas peculiaridades, tem as suas características. Isso é variável, de médium para médium. Nós não vamos encontrar dois médiums com uma capacidade de filtragem, de sintonia, dois médiums absolutamente iguais. Não vamos nos encontrar. Cada médium com a sua capacidade de sintonia, sua capacidade de filtragem, com seu método de trabalho, com as suas características. Cada médium com as suas características, não é? Dr. Odilon, nesta página em que ele estuda o assunto, ele diz o seguinte: portanto, não é estranhável que um espírito estrangeiro se comunique em português, e que depois o médium solicite a um conhecedor da língua que a traduza para o vernáculo em que o referido espírito possa ser identificado. Desejamos ressaltar que o espírito se identifica por suas ideias e não por suas palavras. Pode até acontecer, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa diz assim: olha, ele dizia tal palavra. Há pouco tempo nós recebemos uma mensagem aqui no Pedro e Paulo, várias mensagens nós recebemos desse espírito para a família, né? E um familiar disse assim, um filho disse assim: olha, a mamãe não se expressava bem desse jeito. A mamãe não se expressava assim. Eu não estou duvidando que seja ela, mas essas palavras não eram palavras usuais, habituais dela. Interessante que numa outra mensagem, depois de muito tempo, ela falou com a família assim: olha, diga ao fulano que aqui deste outro lado a gente também continua estudando, continua aprendendo. Nós continuamos também enriquecendo o nosso vocabulário. É claro, o espírito continua a estudar. Os espíritos dizem isso, não é? E interessante que a gente quer o espírito com as limitações dele, quando ele vem se comunicar, não é? Por exemplo, passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, o espírito tem que se comunicar do jeito que ele era há 40 anos atrás. Ora, em 40 anos atrás de mundo espiritual, ele pode ter mudado muita coisa, ele pode ter mudado os seus pensamentos, ele pode ter mudado tanto os seus pensamentos a ponto de não ser reconhecido. Como acontece conosco aqui na Terra. Quando a gente tem 18, 19, 20 anos, a gente pensa de um jeito. Quando a gente tem 40, 50, 60, às vezes nós estamos pensando de um modo completamente diferente. E se a própria fotografia nos mostra isso, né? Você pega um retrato seu aí, quando você tinha 18, 19 anos, a sua primeira carteira de identidade, e compara a sua fotografia agora com a sua carteira de identidade aos 60, 70, com pouco cabelo, careca, cheio de rugas, você mesmo não se reconhece. Não é? É interessante. Olha, nós duvidamos de muita coisa do mundo espiritual e desse contato dos espíritos conosco, porque nós não entendemos que no mundo espiritual o espírito continua evoluindo. Ele continua evoluindo, ele continua se aperfeiçoando, ele continua crescendo, não é? Ele continua avançando. Agora, estranhável seria se um espírito com conceitos morais, éticos, não é? De repente viesse trazer uma comunicação, vamos dizer assim, sofrível, dando ideia de que ele evoluiu, aí seria estranhável.
O Dr. Odilon ainda diz aqui, olha, desejamos ressaltar, ele disse aqui, que o espírito se identifica por suas ideias e não por suas palavras, mas como na Terra ainda se valoriza mais a forma que o fundo, sempre que possível, os espíritos procuram se prevenir no sentido de afastar tudo que seja objeto de dúvida em seus contatos com os homens. Servindo-se de médium que possui vocabulário limitado, é claro que os espíritos buscam adaptar a ele o seu pensamento. Não às vezes sem reais prejuízos literários e gramaticais. Às vezes o médium é um médium que não tem muito conhecimento da língua, escreve as palavras erradas, né? A pessoa vai e duvida. Olha, escreveu tudo errado, não é? Isso não é do fulano, não. Fulano não escrevia tão errado assim, não é? Seria interessante que os nossos irmãos procurassem estudar mais detidamente o capítulo 9 do livro No Mundo Maior, de André Luiz, Mediunidade, o título do capítulo 9, Mediunidade. É um verdadeiro tratado sobre mediunidade. Lá, André Luiz fala de uma senhora médium que estava recebendo comunicados de um médico desencarnado. Ora, ela tinha uma cultura limitada, recebendo comunicações de um médico. E todo mundo passou a duvidar dela, porque o médico não se expressava ali numa terminologia científica, não se expressava ali em terminologia médica, utilizando o vocabulário que era do conhecimento dele. Ele se expressava usando os recursos que a senhora tinha. E muita gente duvidava que, não é ele, não pode ser o fulano. Quer dizer, nós temos que analisar a ideia, o conteúdo. Nós não podemos ir pelo rótulo, não é? Ninguém pode sorver o líquido que está numa garrafa porque lá tem um rótulo. Você pode correr o risco de beber veneno achando que está bebendo Coca-Cola. Ou achando que está bebendo lá um refrigerante qualquer, você pode beber veneno. Não é? Se o rótulo pode ser uma coisa, o conteúdo é outra. Não é? E às vezes o conteúdo está condizente com o rótulo. Não é? O conteúdo pode estar condizente com o rótulo. Então é isto que nós precisamos analisar em mediunidade. Mediunidade é algo que requer muitos, vamos dizer assim, muito estudo e muita experiência. O Dr. Odilon prossegue aqui, mas nós estamos aqui já quase no final do nosso programa. Vamos apenas citar este parágrafo que é interessante. O espírito pensa e o pensamento é a sua palavra. O homem pensa e a palavra é o seu pensamento. O espírito pensa e o pensamento é a sua palavra. O homem pensa e a palavra é o seu pensamento. Dessa sintonia é que surge esse contato com o mundo espiritual. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.